Vamos começar a nossa plenária ainda nesta modalidade online. Nós desejamos, em breve, termos os nossos encontros lá na própria AELB, mas tem sido muito agradável rever os irmãos, estarmos juntos, compartilhando e participando desse momento da nossa academia. Estamos caminhando para os 59 anos, no dia 23 de outubro, e já nos preparativos para o Jubileu de Diamante, em 2022, 60 anos da nossa academia, que para nós é um motivo de grande honra. Nos despedimos no final do mês passado do patrono, de um dos patronos, não é? O Dr. Ebenezer Soares Ferreira, e pude participar representando a academia, mas também por ter sido ele um amigo, alguém que me ajudou muito no início da minha vida cristã. E nós damos graças a Deus porque temos visto o Senhor conduzindo todas as coisas, cuidando de nós, nos assistindo. Somos imensamente gratos. E hoje aqui estamos para esta plenária. Ouviremos a irmã Dona Iraci como devocionalista e também o professor Saião como o nosso palestrante. Damos graças a Deus pela vida de vocês, pelos demais confrades e confreiras, na esperança de termos uma tarde abençoada pelo Senhor, de edificação e de crescimento para todos nós. Nós vamos iniciar orando. Declaro, então, aberta a nossa reunião e vamos falar com Deus, vamos orar. Peço ao confrade Cleverson, do Vale, para nos dirigir nesta oração. Oremos. Amado Deus e Pai, louvamos o Teu nome nesta tarde, porque sabemos que o Senhor está presente, ó Pai, e queremos ouvir a Tua voz através da irmã Iraci, através do pastor Saião. Ó Pai, obrigado pelas oportunidades, pela Academia Evangélica de Letras do Brasil, pela vida do pastor Vanderlei Marins, na presidência e toda a sua diretoria. Que possamos ser abençoados nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Dou as boas-vindas a todos vocês e espero que realmente seja uma tarde agradável para todos nós. Vou passar a palavra à nossa devocionalista, a doutora Iraci de Araújo Leite. Ela foi reitora do SEC, Seminário de Educadores de Educação Cristã, na cidade do Recife. Tenho com ela convivido em nossa Convenção Batista Brasileira. Dona Iraci é viúva do pastor Sidney Viana Leite. Ela tem 3 filhos, 5 netos e uma bisneta. Ela fez um mestrado no SEC, cuja instituição dirigiu por 19 anos, mas também é formada em português, em direito, lecionou português, lecionou francês, também atuou como técnica em assuntos educacionais do INSS. Ela foi gerente pedagógica do Colégio Americano Batista no Recife e é membro da Igreja Batista da Capunga, uma notável igreja do campo pernambucano. E fato interessante que o ex-pastor da igreja, o pastor Munguba Sobrinho, foi também um daqueles que estavam em 1962 para organizar a academia. Ele foi patrono da nossa academia, ou seja, é patrono da academia, não é? Ele ocupou uma das cadeiras, iniciou lá o trabalho com os demais que lá estavam em 23 de outubro de 1962. Dona Iraci é uma pessoa muito especial, tenho grande estima e carinho para com ela. E ouvi-la nesta hora é um privilégio muito grande para nós, para mim, e estou certo, para os demais confrades e confreiras. A senhora tem a palavra.
Ela tem que abrir o microfone dela. Quando eu falei isso, você não viu? Está sem som, dona Iraci. Dona Iraci, só está assim. Ok. Aqui é mais difícil, porque eu não consigo mandar, né? Mas é isso, né? Eu não consigo. O quê? Você quer fazer pelo celular? Fala com o celular. Mas aí sai. Não sei, mas... Da Márcia Regina. Sai então, sai. Sai daí. Continua sem som, não sei. Abriu agora? Abriu. Ok, dona Iraci? Ok. Ok. Então, vamos iniciar. Ilustre presidente da Academia Evangélica de Letras do Brasil, pastor Dr. Vanderlei Maris, diletos irmãos em Cristo, inicialmente desejo agradecer a Deus esta rica oportunidade, bem como sou muito grata ao nosso ilustre presidente pelo honroso convite que me foi dirigido para transmitir a reflexão neste momento. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses registra: orai sem cessar. Depois de pensar por algum tempo sobre o que traria para nossa reflexão nesta hora, e considerando os dias que estamos vivendo, marcados por tanto sofrimento e tanta dor, senti o desejo de meditar sobre um tema que considero de grande relevância para a vida cristã, sobretudo no tempo de hoje. A necessidade de mantermos um profundo relacionamento com Deus através da oração. A palavra divina está repleta de exemplos de homens e mulheres que clamaram ao Senhor nas mais diferentes circunstâncias. Os discípulos, certamente percebendo a prática da oração na vida de Jesus, fizeram-lhe um pedido solene: Senhor, ensina-nos a orar. O que o mestre de pronto atendeu. Recentemente, participando do projeto Orar Sempre, promovido por nossos seminários, um dos dirigentes solicitou dos participantes que repetissem esse pedido dos discípulos. É verdade, precisamos estar aos pés do Mestre para aprender com ele a usar este recurso tão precioso, através do qual entramos em sua presença e somos privilegiados em estabelecer comunhão com o Pai. O início da igreja cristã foi marcado pelo exercício da comunhão com Deus através da oração. Foi nesse clima de bênçãos que os primeiros cristãos passaram pela experiência extraordinária do cumprimento da promessa da descida do Espírito Santo, acontecimento este que transformou a vida dos discípulos, enchendo-os de ousadia na propagação do Evangelho de Cristo. É neste momento que aparece a figura de Pedro, operando milagres, sendo batizadas.
um homem que, temeroso, havia negado o mestre. Perseguido, o apóstolo foi preso. No entanto, segundo o registro de Atos, a igreja permanecia em oração. Pedro milagrosamente saiu do cárcere e ousadamente declarou para as autoridades: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A oração transforma vidas e situações as mais diversas. Quando o povo de Deus orava, cenários que pareciam irreversíveis eram transformados. Moisés, diante da afirmação de Deus de que ele não iria com o povo, clamou ao Senhor: agora, pois, perdoa o seu pecado. Ou, se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Disse Deus: vai, pois, agora, conduze este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Certamente foram os momentos de comunhão com Deus que levaram Moisés a liderar o povo tão difícil, cheio de altos e baixos, censuradores, queixosos, responsabilizando o líder por todas as adversidades momentâneas da caminhada no deserto, esquecendo-se das providências divinas e de sua presença constante. Embora tenha apresentado todas as desculpas para não conduzir o povo, a comunhão com Deus o transformara num líder comprometido que amava os seus liderados. Pastor Fausto Vasconcelos, falando recentemente numa live, traduziu uma expressão inglesa da seguinte forma: não existe função sem unção. Não existe unção sem oração. Quantos homens e mulheres a Bíblia registra que buscaram socorro através da oração em tempos difíceis? Ezequias ora a Deus diante de morte iminente e Deus lhe acrescenta 15 anos de vida. Daniel, homem de oração, é jogado na cova dos leões e nenhum mal lhe sucede. Ana, mulher que derramou seu coração perante Deus, pedindo-lhe um filho, recebeu a graça de ser mãe. E tantos outros. Orar é falar com Deus. Esta é uma afirmação muito comum em nosso meio. Ensinamos isto para as crianças, falamos uns com os outros a mesma coisa, mas acredito que nós, povo de Deus, precisamos refletir mais, com mais intensidade, sobre o que significa esta grande força que Deus colocou à nossa disposição. Entendo que careço penetrar mais profundamente neste manancial divino que é a oração. A oração é poder verdadeiro em nossas vidas. Elias, antes tímido, depressivo, fugitivo, torna-se um valente no enfrentamento com Acabe e os 400 profetas de Baal. Foi depois que ele ouviu de Deus a pergunta solene: que fazes aqui, Elias? Que acontece uma transformação na vida daquele homem de Deus. Foi naquele momento que ele recebeu grandes tarefas a serem executadas e ainda tomou ciência
de que havia em Israel 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Elias não estava sozinho. Quantos estavam com ele que dobravam os joelhos diante do Deus de Israel? Elias vai em frente, clama ao Senhor cheio de poder, e o fogo consumiu o holocausto. É impossível conhecermos a grandeza de Deus, seu amor para conosco, e não nos sentirmos fortalecidos. O grande pregador Charles Spurgeon assim se refere à oração no seu livro Dia a Dia com Spurgeon. Não pense que sua oração, ainda que fraca ou trêmula, será desconsiderada. A oração é uma porta aberta que ninguém pode fechar. A oração verdadeira é sempre poder verdadeiro. Judas, capítulo 1, verso 20, registra: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Aqui está o segredo de uma oração poderosa. O grande servo de Deus, George Miller, afirma que a nossa oração deve primeiro ser feita para a glória de Deus. O Senhor não ouvirá uma oração que esteja fora do padrão divino. São palavras de Jesus. Vós sois, se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. João 15, 7. Encontro nestas palavras de Jesus um desafio e, ao mesmo tempo, conforto e paz. O desafio de buscar cada vez mais conhecer a Jesus e viver com ele. E o conforto de saber que ele nos ouve e, como nosso pastor, não permitirá que alguma coisa nos falte. Quando temos certeza de que estamos pedindo ao Senhor segundo a sua vontade, certamente seremos persistentes na oração. Mesmo assim, precisamos entender que Deus é soberano e tem em suas mãos o momento certo para responder às nossas orações. Também elas poderão não ser respondidas como nós queremos, mas temos certeza de que a resposta de Deus será sempre para o bem dos que o amam. Certamente todos nós já passamos por essa experiência e talvez tenhamos ficado tristes por um instante, para depois glorificar pelo veto divino. Com tudo isso, não deixemos que o desespero nos silencie, mas sejamos persistentes e não duvidosos, pois o que duvida não agrada a Deus. Jesus nos ensina: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração nos permite estabelecer uma profunda comunhão com Deus. Bill Hybels, em seu livro Ocupado Demais para Deixar de Orar, afirma que o objetivo da oração não é simplesmente alinhavar pedidos e louvores e apresentá-los a Deus de forma aceitável. O objetivo da oração é muito mais profundo. A oração é um meio de nos manter em constante comunhão com Deus Pai e Deus Filho, por intermédio do Espírito Santo. É a forma de viver intensamente o relacionamento que Jesus descreveu
em João 15, 5 e 8. Conclui o autor. Como disse no início, este tema me tem fascinado, sobretudo no momento de tantas perplexidades como os dias atuais. Muito se tem a refletir sobre este privilégio dado por Deus de falarmos com Ele, de estabelecermos comunhão com o Pai através da oração. Jesus é o maior exemplo de vida de oração. O Filho de Deus realizou todo o seu ministério, buscando em tudo a direção do Pai. Quantas vezes recolheu-se sozinho para orar? Jesus estabelecia comunhão permanente com o Pai. Diante da aproximação de sua morte na cruz, ele orou de maneira submissa. Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Quando estamos em profunda comunhão com Deus, não ficamos apenas a colocar diante dele as nossas reivindicações, mas estabelecemos momentos de quietude para ouvirmos a sua voz, a sua direção para a nossa vida. Ouvi de uma cientista sobre a bênção da prática da oração na vida do ser humano. Referia-se ao aspecto emocional e ao aspecto físico. O salmista declara: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, verso 10. Momento sublime quando paramos para ouvir a direção de Deus para a nossa vida. Para recebermos de Deus o que pedimos em oração, é necessário que o façamos pela fé e em conexão direta com Deus. O escritor aos Hebreus declara: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Se não orarmos, não teremos condições de passar esperança neste tempo, nem de realizar a obra do Senhor, nem de executar qualquer projeto no seu reino, nem mesmo de termos uma vida frutífera para a glória de Deus. Os desafios que estamos enfrentando são grandiosos. Desafios relacionados à família, à prática da vida cristã, aos programas educacionais e sociais, enfim, a todas as áreas, em todas as áreas somos desafiados. Orai sem cessar. Acreditamos que este seja um dos grandes desafios para estes dias que estamos vivendo. Separarmos tempo para a oração. Não deixarmos que as muitas atividades nos roubem o momento sagrado de estarmos em comunhão com Deus. A oração nos fortalece. A experiência desta comunhão com Deus através da oração é mais compensadora do que propriamente a resposta aos pedidos que lhe fazemos. A comunhão com Deus, através da oração, produz em nós conforto, paz, alegria, segurança, pois temos certeza de que o Espírito Santo, o nosso Consolador, está conosco. A oração é, de fato, um poder que Deus, em sua misericórdia, colocou à nossa disposição. Que Ele nos ajude a gozarmos desta comunhão tão salutar com Ele em todos os momentos de nossa vida. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bom ouvi-la, dona Iraci. Deus abençoe a senhora. Amém. E a sua família, o ministério da senhora.
Damos graças a Deus porque a oração realmente é a expressão mais singela da obediência, da dependência do Senhor. Amém. Como faz bem caminhar em sintonia com Ele. E o fazemos através de nossa vida ligada a Ele pela oração. Amém. Deus abençoe ricamente a vida da senhora. Amém. Muito Nós obrigada. teremos nesse momento, o pastor Hugo Campos vai nos conduzir louvando ao Senhor. Amém. Boa tarde a todos. Boa tarde, pastor. Vamos louvar ao Senhor. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifeste teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifeste o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. E sarou minhas feridas, das algemas me livrou. E falei do meu dilema, ele me escutou. E falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. E sarou minhas feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era ele. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser travado em uma cruz, pagando pelos seus que não cometeu, e olhar pros olhos de quem tanto mal me fez, e sem ressentimento oferecer
a sentir a dor de ser travado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal me fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, força e refúgio é o Senhor, todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas, incomparáveis são as promessas, incomparáveis são as promessas para mim. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Obrigado pela oportunidade de poder celebrar aqui junto com vocês. Devolvo a palavra ao pastor Vanderlei. Obrigado, pastor Hugo. Deus continue abençoando o irmão e a sua vida, sua família, seu ministério. Nós vamos falar com Deus, vamos orar, ouvimos a reflexão. Este é um momento para falarmos com Deus. Muitas coisas, com certeza, todos temos, e abrir o coração diante do Senhor é algo que faz tão bem. Então, vou pedir a dois dos nossos irmãos que estejam nos conduzindo nesse momento de oração, duas orações. Nós vamos, nesse momento agora, deixar a oportunidade com aquele que desejar, sentir no coração de fazê-lo. Faça agora, orando, colocando diante de Deus a nossa vida, a academia, os nossos confrades, as nossas confreiras, as famílias, todos temos muito para colocar diante de Deus. Vamos aproveitar esse momento para falarmos com Ele. Dois dos nossos irmãos ou irmãs, por favor, dois estejam nos dirigindo em oração nesse momento.
Pai querido, te louvamos pelo teu carinho, pela tua bondade, por essa tarde abençoada que o Senhor a nós concede. Deus querido, estamos ouvindo, já ouvimos mensagens vindas do teu coração aos nossos corações. Pai, e ouviremos mais. E te agradecemos por isso, Pai, por essa academia abençoada, e que o Senhor digne estar com suas mãos iluminadoras, abençoadoras, protetoras sobre cada acadêmico. Por Jesus Cristo, oramos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Senhor nosso Deus, amado, glorificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de já termos ouvido a tua palavra sobre a oração, essa ligação total contigo. Obrigado por essa assembleia. Obrigado por todos os irmãos que estão participando. Clamamos a Ti por misericórdia, ó Pai, nesse momento tão difícil que nós passamos. Esteja abençoando a vida de cada um, do nosso presidente, de todos os irmãos que fazem parte. Ó Deus, obrigado também, porque nesse dia de hoje, dia 12 de agosto, nós comemoramos os 162 anos da chegada de Archibald Green Simonton ao Brasil e fincou de vez o teu trabalho aqui nessas terras, ó Pai. Obrigado por isto. Obrigado, Pai, pela tua palavra que nós vamos ouvir agora, de como nós esperamos estar contigo, Senhor. Ó Deus, unge os lábios do teu servo para que ele possa falar a tua vontade para nós. Mas nossa gratidão por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós estamos contentes com a presença do pastor Luiz Saião. É uma alegria imensa recebê-lo em nossa academia. Desde já agradecemos pela gentileza de aceitar o nosso convite e falar como instrumento de Deus aos nossos corações nesta tarde. O professor Luiz Saião é teólogo, é linguista e hebraísta. Tem mestrado pela USP, conferencista internacional, professor da área bíblica no Brasil e no exterior. Um servo de Deus que tem se dedicado à obra do ministério. É tradutor da Bíblia, NVI Almeida 21, foi diretor do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, criador de programas bíblicos na Rádio Transmundial, Rota 66, conversando com o Luiz Saião, 180 graus. Ele é pastor da Igreja Batista Nações Unidas, em São Paulo, e assumiu a direção pedagógica, a direção acadêmica, assim digo, da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. É um amigo querido, um servo do Senhor que tem se dedicado à obra do Senhor. E tê-lo conosco nesta tarde é um privilégio muito grande. Ouvi-lo é também uma grande honra, e saiba do quanto amamos e da estima que temos para com o irmão. E vou lhe passar a palavra, augurando sobre o irmão as bênçãos dos céus, na esperança de que ele o use para nos abençoar nesta tarde, que o irmão também seja abençoado em nosso meio. Pastor Saião, o irmão tem a palavra, Deus o abençoe. Muito obrigado, pastor Vanderlei Marins. Uma alegria ter a oportunidade de ouvir aqui o irmão e os demais irmãos, amigos e companheiros literários aqui. Uma satisfação e uma honra muito grande, né? Poder estar com os irmãos para refletir, né, sobre essa questão que envolve a escatologia,
e a sua relação com pandemia e esse contexto que nós temos que, por tantas vezes aí, levanta uma série de perguntas. E eu gostaria de começar lembrando, né, talvez o único texto que associa escatologia diretamente com algo como uma pandemia, ou pelo menos uma epidemia. Diz o texto de Lucas, capítulo 21, que nação se levantará contra nação e reino contra reino. Lucas 21, verso 10. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Lendo esses 2 versículos, depois faremos referências a outros. É importante refletir que quando as escrituras falam sobre escatologia, talvez a visão mais imediata, divulgada assim, podemos dizer de maneira mais comum, é a ideia, né, de que a escatologia diz respeito a uma realidade que fala do futuro e um futuro catastrófico. Todavia, quando nos ocupamos de uma reflexão mais aprofundada naquilo que a Bíblia nos apresenta, a ideia escatológica está relacionada com o conceito bíblico hebraico da intervenção e do domínio de Deus na história, já que Deus é o eterno, né, num contraste com o mundo, por exemplo, helênico, né, o mundo hebraico bíblico enfatizava muito a ideia, que é tão ressaltada por estudiosos como Oscar Cullmann, por exemplo, que Deus se revela principalmente no eixo do tempo. É algo bastante curioso, por isso que Deus não tem uma forma, Deus se apresenta com o seu nome. Deus é compreensível enquanto revelado, mas ele também é indizível, ele é inacessível em função da sua realidade transcendente. Portanto, em função da realidade do problema do mal e do sofrimento na experiência humana, e em função dessa perspectiva da ação divina no eixo do tempo, a expectativa que surge com os profetas de Israel é de que, no momento adequado do tempo, a intervenção divina vai trazer um equacionamento adequado entre aquilo que envolve a bondade e o poder pleno de Deus e diante do fato de que a presença do mal, enquanto pecado e sofrimento, são constatáveis na experiência humana. Portanto, quando nós temos a vinda bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor, Messias, nosso Salvador, Deus entre nós, o Emanuel, nós temos a chegada do reino de Deus, né? O Mahut Adonai, esse Basileus tu teu, essa expressão que afirma que esse reino já chegou. Então, num certo sentido, a realidade escatológica já está presente desde a chegada de Cristo Jesus, e muitos textos que nós lemos, né, que muitas pessoas entendem como absolutamente ligados ao futuro, são textos que se cumprem no contexto da primeira vinda de Cristo Jesus, nosso Senhor. Trechos de Lucas 21, Mateus 24, Marcos 13, falam, por exemplo, da queda de Jerusalém em função daquilo que tinha a ver com o agir de Deus naquele contexto da história. E, portanto, essa realidade nos mostra que o reino chegou, esse reino está presente porque o rei está presente, o seu poder se manifesta por meio de curas, de ressurreições, de expulsão de demônios, de manifestação da mensagem do evangelho aos pobres, aos necessitados, aos cegos, àqueles que estão marcados pelo desdobramento da presença do pecado na realidade humana.
e esse reino atinge a nossa vida, nos tornando súditos do Senhor, e desde que o rei tem seguidores e súditos, esse reino começa a se propagar. Nesse sentido, surge um elemento curioso no pensamento bíblico, em que o reino, estando presente, nos traz o que nós chamamos de escatologia inaugurada, escatologia presente, que nos dá o desafio de fazermos do mundo um lugar melhor, de sermos sal da terra e luz no mundo. Então, a igreja não tem uma proposta de apenas aguardar o fim, mas também de fazer a realidade do reino presente com aquilo que nós fazemos na sociedade. Extremamente bem-vinda a postura da Academia Evangélica de Letras, das iniciativas que fazem com que nós tenhamos uma presença expressiva em todos os aspectos da sociedade, trazendo de fato uma realidade de sal e luz e fazendo aquilo que é tornar o mundo um lugar melhor, ou como gosta de dizer a tradição hebraica, tikkun olam, erguer, levantar o mundo. E, apesar disso, o eixo dessa ação divina não se dá apenas na irrupção do rei, mas também na trajetória do povo de Deus através da história, e culmina, assim, num desfecho apoteótico da vitória do rei. E aí que surge algo curioso, né? Nós temos aqui que fazer um exercício escatológico que é mais ou menos como trabalhar aí quase com um filme de ficção científica do túnel do tempo. Porque o texto bíblico, ao mesmo tempo, trata de realidades que são apresentadas num único slide e que representam o passado, a continuação da história e o futuro. É curioso, por exemplo, quando o apóstolo Pedro está falando, né, em Atos capítulo 2, o que está acontecendo, ele anuncia que aquilo é o cumprimento de Joel, capítulo 2, versos 28 a 32, que o Espírito Santo está sendo derramado, mas ao mesmo tempo em que ele afirma, ele diz que haverá sinais na lua, haverá sinais no sol, que é uma realidade futura. Então, aquilo que no nosso cronos está separado por uma grande distância, na apresentação meio que cairótica, né, da parte de Deus, aparece unificado. Por isso que quando trabalhamos com a escatologia, a gente acaba sofrendo um pouco e nos tornamos, às vezes, reféns daqueles que são especialmente problematizadores da esperança futura, entendendo que toda a realidade diz respeito ao futuro e quase sempre um futuro armagedônico, né? Olhando para essa realidade, o que nós descobrimos? Descobrimos, por exemplo, que quando a Bíblia fala de grande tribulação, ela está falando de uma realidade que está presente, por exemplo, na época de Nero, especialmente aí entre os anos 54 e 68 do primeiro século, está presente na trajetória da igreja e, de maneira particular, estará presente no futuro, numa espécie de luta definitiva do mal contra o bem, até que haja o triunfo pleno do reino de Deus. Por isso é que, na Bíblia, Roma é Babilônia. E também é Egito, porque esses elementos estão meio que entrelaçados dentro da literatura bíblica. Desse modo, é muito importante entender que uma escatologia que contemple e interprete a história precisará necessariamente ser uma escatologia equilibrada entre aquilo que estudiosos de expressão aí, como C.H. Dodd de Oxford, ou até mesmo outros autores que são bem conhecidos do nosso cenário, a famosa tensão dialética entre o já e o ainda não. O reino já está presente e ainda não chegou na sua plenitude. Então, diante desse cenário, quando vemos, por exemplo, uma situação de uma pandemia, essa pandemia, ainda que apenas o texto de Lucas 21 mencione epidemias, que era comum no mundo antigo, especialmente numa situação de guerras, ela é dolorida, ela é sofrida, mas não é sábio imaginar
que uma situação como a coronavírus, o Covid-19, represente o desfecho escatológico. Nós temos uma série de elementos pertinentes à escatologia futura que não são realidade. Eu diria que há, em alguns círculos, sim, um exagero diante de qualquer cenário incômodo, nós tentarmos meio que trazer quase que um Apocalipse 23, né, para a nossa realidade, sem que isso possa se perceber no próprio texto bíblico. Apesar disso, não podemos deixar de lado isso que acontece nesse contexto pandêmico como se isso não tivesse significado nenhum. De fato, Deus continua sendo soberano e senhor da história, e o que acontece está debaixo dos seus propósitos sábios e soberanos. Portanto, esse agir divino, ou no mínimo o permitir divino, serve como uma expressão de que os afazeres humanos merecem um ponto de interrogação e até mesmo uma brusca freada, que, de certa forma, está em sintonia com a ideia da ira divina. A ira divina se manifesta tantas vezes para inibir os homens de prosseguir os seus caminhos. Vide, por exemplo, Torre de Babel e outras circunstâncias. No entanto, nesse mesmo raciocínio dialético bíblico, essa ira divina é sempre associada à sua misericórdia. Lembrando da oração de Abacuque 3:2, na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Porque se a ira divina é derramada na sua plenitude, o juízo final chega. O fato de Deus trazer circunstâncias de incômodo para a humanidade, isso significa que o seu aviso é dado, mas também significa que, mais uma vez, diante de Nínive aparece um Jonas. Aparece uma palavra favorecedora que serve tanto para as pessoas que vivem afastadas de Deus, como para a igreja de Cristo. Precisa repensar o seu compromisso, a sua relação aprofundada com a missão, os seus, das vezes, descaminhos em vários sentidos, e que merece uma atenção. Portanto, eu creio que nesses dias, né, nós tivemos uma série de possibilidades no nosso curso pandêmico, aí, dado pelo teólogo doutor Coronavírus, uma série de situações que nos ajudaram a entender o que significa uma igreja primitiva, né, que nunca podia se reunir em templos, entender o que significa uma igreja perseguida, que é uma boa parte dos nossos irmãos no mundo, que não tem o luxo e as oportunidades que nós temos no Brasil e no mundo livre, e perceber que no mundo digital nós temos uma responsabilidade bastante significativa de fazer diferença por caminhos tecnológicos não tão vislumbrados, ou pelo menos de maneira tão intensa quanto anteriormente, né? Essa questão de o agir divino ou permitir divino, eu faço essa nota, né? Porque nós estamos, assim, às vezes divididos nessas correntes teológicas que preferem enfatizar a soberania divina ou a liberdade humana, que são duas realidades entrelaçadas. Então, aqui nós não sabemos em que medida podemos dizer que tem mais café ou tem mais leite no copo, né? Isso está além do nosso conhecimento, então a gente apresenta os dois elementos em conjunto para contemplar os dois grupos que preferem perceber mais um aspecto do que o outro, já que não se percebe tantas vezes que as duas coisas estão profundamente interligadas e indissociavelmente unidas. Apesar disso, vale a pena observar que certos elementos chamam a nossa atenção quando nós lemos o texto bíblico. Um deles é o fato que é verdade que nós caminhamos para o desfecho da história. E algumas coisas são interessantes. Os sinais cósmicos que abalam o mundo, como terremotos, como grandes, vamos dizer, marcas de um desequilíbrio na realidade planetária, né? Sinais que envolvem a natureza,
aquilo que envolve uma série de elementos, de guerras, de conflitos, essas realidades sempre estiveram presentes. Mas é verdade que nos últimos 150 anos, a gente nunca teve tantos desastres acumulados, tanto do ponto de vista da experiência antropológica problemática recente, os conflitos bélicos, os próprios desastres naturais, são um sinal de que a coisa tende por um fator complicador. Além disso, vale a pena ressaltar que a hostilidade contra a fé cristã, associada a um cenário de apostasia, se manifesta nos últimos anos. Mais de 80% dos países do mundo mostraram uma antipatia e uma hostilidade maior com a fé cristã. E uma boa parte do mundo onde a tradição cristã tinha raízes estabelecidas, hoje se encontra bastante fragilizada, numa espécie de distanciamento da fé histórica. Isso é um sinal que chama atenção. Ao mesmo tempo, é uma surpresa, esse evangelho do reino será pregado a todas as nações e então virá ao fim. Essa grande comissão dada por Jesus aos discípulos, ela nunca, nem de perto, foi cumprida. Aliás, a igreja primitiva nem se mobilizou até começar a perseguição. Pela primeira vez na história, exatamente nos últimos 60, 70 anos, o evangelho avançou como nunca. Pessoalmente, eu tive a experiência de viajando por lugares dos mais distantes dos nossos, em continentes e países longínquos, em lugares onde a fé é perseguida, ver coisas que eu jamais imaginaria que eu poderia ver na minha vida. Coisa impressionante, o evangelho crescendo em ambientes da África, na Ásia, em lugares assim, absolutamente terríveis e num crescimento exponencial impressionante. Eu vi a nota de observação, eu não estou me referindo ao contexto brasileiro, eu falo de uma antipatia mundial mesmo, né, onde as pessoas têm as suas casas invadidas, onde gente é queimada. Eu tenho contato com pessoas que se escondem em cavernas, que entram num buraco de areia para poder adorar a Deus. Eu estive num país fechado e eu fugi da polícia junto com as pessoas de lá. Então, assim, é um negócio muito complicado o tipo de reação que se tem em alguns ambientes desse mundo em relação à fé. E é impressionante o que nós podemos observar. E outra coisa curiosa e muito surpreendente, e acho interessante, em Lucas capítulo 21 ainda, diz o texto, né, que até que os tempos dos gentios se completem, no verso 24, Jerusalém será pisada por eles. Muito impressionante o que tem acontecido no contexto do povo judeu. Um povo que quase foi exterminado, 1/3 dos judeus foram mortos na ocasião do nazismo, e, de repente, por uma série de circunstâncias, os judeus começam a voltar para a terra de Israel, na minha perspectiva, cumprindo expectativas dos profetas bíblicos, e não há outra maneira de entender esse texto de Lucas 21, que até que se complete o tempo do gentio, Jerusalém será pisada por eles, depois que os judeus foram expulsos de Jerusalém, da sua terra, nunca mais voltaram. Então, esse texto só pode se cumprir no futuro. E então, de repente, os judeus começam a voltar para a sua terra. E é uma coisa curiosa, que nunca aconteceu na história. Hoje, um grupo crescente de judeus tem fé em Cristo Jesus, o Messias. Isso nunca aconteceu. Nós temos na nossa história um Salomão Ginsburg. Temos um ou outro, assim, que encontrou a fé no Messias, mas do jeito que nós temos, especialmente nos últimos 50 anos, é algo impressionante e inacreditável. Quando nasceu o Estado de Israel moderno, nós tínhamos 50 judeus que expressavam fé em Cristo em Israel. Hoje, se calcula um número de 50 a 100 mil, e no mundo algo em torno de 400 mil. Ou seja, o número de judeus que afirma que Jesus é o Messias, proporcionalmente, em relação à população judaica no mundo, é mais ou menos o mesmo número do que o número de europeus que depositam
a sua fé em Cristo e assumem um cristianismo consciente e intencional. Então, diante desse cenário, eu diria sim, parece que uma série de situações indicam um avançar do reino de Deus que nos aponta para a vinda futura de Cristo Jesus, nosso Senhor. No entanto, a gente sabe que o dia e a hora ninguém pode saber. É toda uma expectativa de um reino mundial ante Deus, na expectativa, uma retomada de uma Babilônia, de um Egito que não é pertinente. Existe muita coisa aí, bastante, vamos dizer, criativa, que não bate com a realidade. A ideia de Mateus 24:14, que esse evangelho do reino vai atingir todas as nações, todas as tribos do mundo, isso equivale a mais de 7.500 grupos linguísticos diferentes, uma boa parte deles ainda não teve acesso ao evangelho. Portanto, imagino, na minha maneira de ler, interpretar e tentar compreender o texto, que temos ainda uma jornada pela frente. Mas, de fato, nós devemos entender que o reino de Deus é vitorioso e cresce com força, que há, sim, na nossa época, sinais que apontam para uma proximidade crescente do reino de Deus, da vitória plena de Cristo Jesus, que nós não podemos cair na tentação, né, de marcarmos na agenda ou tentativa de fazer disso algo que esteja na nossa aritmética imediata, mas que nós devemos, seguindo o conselho de Jesus, levantar a nossa cabeça e começar a comemorar. Por quê? Porque a pintura que se faz do pensamento escatológico é a mais apavorante possível. Conheço gente de igreja que não quer nem ouvir falar do Apocalipse, porque ele pensa num zoológico, né, animado, assustador, de bestas que estão lutando, né, uma espécie de Godzillas apocalípticos, né? Quando, na verdade, o Apocalipse, a literatura escatológica, é escrita com a seguinte finalidade. Primeiro, interpretar e entender o que está acontecendo na história. O fato do poderio romano dominar o mundo, dos cristãos estarem ser perseguidos e sofridos, isso não representa a derrota no reino de Deus. Segundo, é mostrar que aqueles que partem dessa vida e que estão em Cristo, estão em descanso vitoriosamente diante de Deus. Terceiro, o foco foi exatamente consolar o povo de Deus, mostrar uma palavra positiva, uma palavra de esperança, para lhes dar ânimo para permanecerem firmes e caminharem na sua missão. E, finalmente, essa esperança é uma esperança de uma expectativa vitoriosa, completa, total. Porque a vitória do reino significa a derrota absoluta do mal, o desfecho da história e aquilo que a gente vai poder contemplar um dia, quando não haverá mais escravidão humana, não haverá mais gente sendo sequestrada para vender órgãos, não haverá crianças sendo escravizadas sexualmente, não haverá pessoas gastando a sua vida para aprender como viciar o outro, não haverá destruição entre as pessoas, porque o reino desse mundo passou a ser do seu Cristo e ele reinará para sempre no triunfo absoluto de Apocalipse 11:15, que é a nossa esperança. Portanto, o cenário de hoje deve nos ajudar a entender, nesse sentimento de esperança, como lidar com a pandemia, como uma oportunidade de apresentar a graça e o poder de Deus e de, diante desse cenário, ter um grande aprendizado e prosseguir na missão. E de estarmos preparados para o futuro e sermos mais sal e luz, força de consolo, de graça, de bênção, de testemunho do Evangelho e celebrando até que o reino venha na sua plenitude e venhamos a desfrutar a vitória plena do reino de Deus. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração e nos ajude a estar em sintonia com essa perspectiva da escatologia.
Amém. Muito obrigado, pastor Luiz Saião, que falou sobre a igreja no período pós-pandêmico e a realidade escatológica da segunda vinda de Cristo. Eu não sei se alguém deseja fazer alguma observação ou dar alguma palavra, fazer alguma pergunta. Se alguém deseja, está por ordem, está em ordem, este é o momento. Alguém deseja fazer alguma colocação, perguntar alguma coisa? Parece que não, todo mundo quietinho, né, pastor Sadeu? Todo mundo quietinho. Vieram uns sorrisos agora, eu não sei o que o sorriso quer dizer, se está tudo bem ou se quer falar, não é? Estou achando que o único falante aqui está sendo eu. Né? É uma pergunta. Quem está falando é o? Pastor José Altino. O José Altino. Prazer, tem a palavra. O Eleana. Eu estou representando aqui o acadêmico Anderson Caleb de Soares de Almeida. Um grande amigo, confrade especial. Caleb, Anderson Caleb. Eu sou acadêmico da ABTL, Academia. Então, seja esse o momento, então, da igreja sair de quatro paredes e mostrar que ela, através da afeição, ela trazer as pessoas para o convívio do reino? Seria esse o momento, então, que Deus propiciou? Eu acredito que sim, porque durante um certo tempo, né, a gente caminha na direção perigosa do nosso próprio conforto, né? E hoje nós temos uma oportunidade extraordinária, por quê? Porque os grupos desequilibrados no aspecto teológico, que são excessivamente triunfalistas, né? No momento como esse, eles vão mostrar a sua fragilidade, né? Que aquilo que estão propondo não se concretiza adequadamente. Várias pessoas que viveram a sua vida achando que tinham tudo sob domínio, sob controle, agora estão parando para pensar, repensar, né? Tem uma oportunidade diferenciada. E nós fomos muito treinados para ter o nosso convívio dominical nas nossas igrejas e comunidades, mas a nossa fé é além disso, né? O importante não é apenas estarmos reunidos no domingo, mas sabermos se seremos sal e luz a partir de segunda-feira. Além de estar na igreja, é preciso ser igreja. Então, acho que temos uma boa oportunidade dada por Deus de ter pessoas com perguntas, pessoas sedentas, pessoas em sofrimento, quando a igreja hoje tem a oportunidade de estender uma mão de solidariedade, de graça, de expressão, de socorro no momento de dor. Isso, com certeza, é uma oportunidade especial que a gente vê na Bíblia quando tantas vezes situações de crise abrem a porta para que nós tenhamos o privilégio de testemunhar, de fazer diferença no reino. Então, tenho plena certeza de que Deus está nos dando uma boa possibilidade de causarmos um impacto diferenciado. Ok? Mais alguém? Doutor Vanderlei? Boa tarde. Não. Que bom, viu? Agora, quem que falou? Jaqueline. Pronto. Boa tarde, pastor Vanderlei. Boa tarde, irmã Jaqueline. Seminarista, Jaqueline? Sim, seminarista do Seminário Teológico Batista Gonçalense. E os sorrisos ficaram por conta da mensagem maravilhosa de esperança, porque às vezes a gente se sente até meio estranho quando você começa a ficar mais alegre pela vida de Jesus Cristo e começa a ficar mais apressada com o trabalho que tem que ser feito, e você vê outras pessoas tão apavoradas, então a gente se sente meio estranho. Então, foi uma palavra de conforto. Então, o tom é de alegria pela vinda do Senhor. Eu gostaria de cumprimentar também os confrades, as confreiras, os meus irmãos, e queria fazer uma pergunta, pastor Saião.
o sistema monárquico, ao que parece, são mais ou menos 44 países que estão nesse sistema monárquico. Eu gostaria de saber, e o Senhor Jesus volta como o rei que ele é, né? Na segunda vinda, o rei Jesus virá. Aí eu gostaria de saber se essa proteção, essa existência e subsistência desse sistema monárquico, ele funciona como um instrumento mnemônico para o ser humano, já que a República, ao que parece, é um sistema que tem um funcionamento melhor para os homens e que não mostra uma prevalência de alguém sobre os demais, sobretudo no regime democrático. Aí eu queria saber do senhor se esse sistema monárquico ele funciona como uma lembrança de que existe um reino. Bom, vamos lá, né? Será que a monarquia é um prelúdio do reino futuro? Isso é um pouquinho controvertido por algumas razões. Primeiro, que boa parte das monarquias que nós temos no mundo não são monarquias como muita gente poderia imaginar, né? Por exemplo, a monarquia na Holanda, né? Ou monarquia na Suécia, na Inglaterra, parlamentarista, né? Na verdade, você tem ali a figura da Casa Real mais emblemática do que propriamente exercendo uma espécie de autoridade centralizada, né? E na Bíblia, se a gente puder pensar numa teologia política bíblica, ela tem uma tensão dialética muito interessante, que o Israel do Antigo Testamento é o único ambiente onde o rei tem poder limitado. No mundo antigo, o poder do rei é inquestionável, porque o rei ele é divino. Em Israel surge o primeiro cenário do que a gente pode chamar de uma pré-constituição. Você vê isso em Deuteronômio capítulo 17, que o rei recebe orientação, uma lei que diz que ele não pode multiplicar muitos cavalos, ele não deve acumular mulheres, ele não deve fazer isso. Então, quando um profeta chegava para repreender o rei, ele tinha uma autoridade maior, né? Então, na verdade, o raciocínio bíblico é que o único que é o Senhor é o próprio Deus. E como a lei de Deus está acessível a todas as pessoas, qualquer pessoa que leia e entenda a lei de Deus pode chegar e dizer, olha, esse negócio não está certo. É interessante, por exemplo, a reclamação das filhas de Zelofeade, né, para Moisés, e isso pareceu bem ao Senhor. Então você tem, né, essa tradição que é muito forte no ambiente judaico e protestante, da importância da participação do povo na determinação da caminhada da comunidade. A ideia do rei, ela tem o seu valor, né? Deus, na verdade, entra na monarquia como um elemento rebelde. A primeira monarquia é a monarquia de Saul, né? E que quer se assemelhar à dos outros povos. E Deus entra redentivamente, redesenhando o caminho da monarquia, fazendo uma aliança com Davi, que vai ser uma espécie de rei, mas submisso à autoridade divina, representando assim uma espécie de corregente, submisso à autoridade maior. E esse Davi, então, como a aliança, né, estabelece um protótipo daquilo que vai ser o rei no futuro. Então, na Bíblia há uma mescla curiosa, teopolítica, né, da importância do governo justo a partir de uma referência centralizada numa figura de justiça e equidade, que é muito interessante como ela é desenhada, por exemplo, no Salmo de número 72, que é um salmo salomônico, né, dos dois salmos salomônicos. Esse é muito curioso, que o rei deve fazer justiça aos necessitados. É muito impressionante isso no mundo antigo. E, ao mesmo tempo, ela tem esse elemento democrático que você vai ver se desdobrando na teologia do Novo Testamento, porque quando o Espírito é dado a todo tipo de pessoa, até sobre servos e servas, você vai ver, né, como o agir do Espírito Divino pertence a todas as pessoas. Então, não dá para a gente dizer, porque a gente tem
algumas monarquias absolutistas e até mesmo, vamos dizer, ditatoriais no mundo, né, em alguns ambientes, e você tem monarquias que são monarquias só emblemáticas, quase que dá vontade de dizer monarquia para inglês ver. Inglês e É turismo. verdade. Então, acho que Obrigada. poderíamos pensar dessa maneira. Tá ótimo. Obrigada. Pastor Hamilton. Apenas agradecer à Academia de Letras, seu presidente, pastor Vanderlei, por esse presente, né? Ouvir pastor Saião é um presente, é sempre um exercício de lembrança de que ninguém precisa cometer suicídio intelectual para crer e permanecer no caminho da esperança. Obrigado, pastor Saião, obrigado, pastor Vanderlei. Prazer grande. Mais alguém deseja fazer alguma observação, dar alguma palavra, perguntar alguma coisa? Se ninguém mais, então podemos caminhar um pouquinho além, não é? Chegou aqui uma pergunta, uma pergunta do Francisco Tenório. Poderia aprofundar seus conceitos e diferenças entre o agir de Deus e o permitir divino? Já respondeu durante a explanação. Eu estou colocando já? no bate-papo e ele foi me respondendo em tempo real. Muito obrigado. Pois não. Pois não. Já foi. Já ficou satisfeito, então, ok. Pastor Vanderlei? Pois não, Nancy. Sou eu, Nancy. Eu, na minha função de secretária, eu tenho que fazer algumas cobranças, né? Tá certo. E uma delas, pelo jeito, a Iraci já fez tudo no escrito, então é só mandar para a gente fazer o anexo da ata. E o pastor Saião, eu vou pedir, por favor, que faça um resumo dessa sua palavra para a gente colocar como anexo da ata que vai para o site da academia. Tá bom? Tá bom. Perfeito. Okay. Até quando eu devo mandar? Até ontem, pode ser? Aí... Mas uns 10 dias, pastor. Uns 10 dias, tá bom? O tempo está bem escatológico aí. Tá. Eu agradeço. Iraci, tudo ok, senhora Amanda? Dona Iraci, a senhora vai mandar? Ok. Pastor Saião, por favor. Eu quero agradecer, eu peço desculpas, vou precisar sair, eu tenho um compromisso aqui na sequência, né? Mas eu quero agradecer a honra do convite, uma satisfação enorme, parabéns ao trabalho dos irmãos, né? Muito obrigado, é um prazer estar com o irmão aí, que é amigo de longa data, né? E Deus abençoe a todos e fico muito satisfeito de poder ter tido esse tempo de reflexão escatológica e teológica com todos. Nós agradecemos, pastor, de coração, a participação do irmão é sempre muito agradável. Muito obrigado mesmo, Deus o abençoe aí na teológica, no seu trabalho. Estamos aqui com carinho, agradecemos ao irmão. Muito obrigado. Viu? Prazer. Obrigado. Deus abençoe. Um abraço. Esteja à vontade, viu? Pastor Vanderlei. Sim. Pastor Antônio Gomes. Como vai, pastor? Pela graça do Senhor Jesus. Pastor Vanderlei, eu gostaria, porque eu peguei já no finalzinho, infelizmente perdi. Como eu vi que está gravando, vai ficar disponível para ouvirmos essa palestra tão boa. Sim, vai ficar disponível no site da academia. Depois nós vamos, vai ficar no site da academia, inclusive a palestra, as duas, não é? Aí os irmãos poderão acessar e terão uma íntegra. Tá ok, pastor? Tá bom. Okay. Nós estamos orando pelo senhor, viu, pastor? Muito obrigado. Deus continue lhe abençoando. Muito obrigado, de coração. Obrigado mesmo, tá? Pois não. Nós vamos passar agora a carta de notícias do mês de agosto. A irmã Nancy vai fazer os destaques na carta de notícias. Tem a palavra, Nancy.
Tenho aqui em mãos, e deve estar no site também da academia, a carta de notícias desse mês de agosto, e nós temos vários aniversariantes que vocês podem olhar lá, como o pastor Martim Lutero, Lorildo Costa, Anderson Caleb, Eurípides, Márcio, Luciano, Ruth Salviano, Elben, Erli Lenz e Rogério Ferreira. Então, são vários irmãos que estão aniversariando nesse mês de agosto. E continuamos, então, nessa proposta que foi feita no ano passado, em ter o tema central do ano, a igreja no período pós-pandêmico. Então, cada mês nós temos um preletor falando sobre essa relação da pandemia e o que nós estamos fazendo e o que nós estamos sendo desafiados a fazer. E hoje fomos brindados, não blindados, brindados com a palavra do pastor Sayão, muito feliz para o nosso coração, né? Também temos os beneméritos, que é aquela ideia de ajudar a parte financeira da academia. Então, um desafio para os membros da academia de fazer uma doação. Então, os irmãos podem olhar com detalhes no site como é que faz isso. Tivemos um recesso em julho, né, porque foi um mês de férias, e aí voltamos agora em agosto. Temos os artigos publicados aqui pelos nossos irmãos, e lamentamos a passagem do pastor Ebenezer Soares Ferreira, recentemente, foi dia... Que dia foi? Foi 30 de julho, é recente. E ele era um dos fundadores, dos organizadores da academia. Então, infelizmente, nós perdemos mais um acadêmico este ano. Aliás, este ano nós perdemos vários, né, acadêmicos. E aí nós temos 2 artigos, a Bíblia e a formação de uma grande nação, um brevíssimo olhar, escrito pelo acadêmico Anderson Caleb. E também um artigo, o Ministério do Apóstolo Paulo adverte, entre aspas, né? Escrito pelo Rogério Ferreira de Araújo, que é um membro correspondente. Então, essa carta são informações e providências que a gente coloca na mão de todos os sócios da nossa academia, para você ler e participar, e quem sabe no próximo mês um artigo seu ser publicado também, porque fique à vontade para você escrever e mandar para a nossa redação, tá bom? Obrigada, pastor. Pois não, irmã Nancy, muito obrigado. Parabéns aos nossos aniversariantes, dentre eles, ela mencionou aí, o bispo Martim Lutero, e a todos os aniversariantes, nosso apreço, nossa consideração, desejo que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês. Nós vamos caminhar já para o final, mas eu gostaria, nós temos várias pessoas aqui, eu gostaria que elas fossem apresentadas no final, e para que possamos identificá-las. Nós temos aí a irmã Iracileide, que foi a devocionalista, temos o presbítero o Maurício Menezes, nosso confrade, a confreira Nancy Luzilek, mais quem? A Ruth, a irmã Ruth, creio que seja a irmã Ruth Salviano, é isso mesmo? Muito bem. A doutora Dulcineia, a doutora Dulcineia Barros da Silva, está ali, o pastor José Altino também está aqui, da academia, Correto. Academia Fluminense, não é? A BTL, Teológica Bíblica Fluminense. O pastor Hamilton Vargas, quem mais? A irmã Alexandra, nossa secretária, o pastor Clevson Pereira do Vale, quem mais? Nós temos aqui o pastor Antônio Gomes, foi mencionada, a seminarista Jaqueline. Para quem não conhece, a Jaqueline faz um trabalho muito, muito importante, muito bonito de evangelização nos ônibus. Antes da pandemia, ela evangelizava aqui nos ônibus em São Gonçalo, muito bem conhecida, evangelizando, pregando o evangelho, indo nos ônibus e anunciando o evangelho de Cristo. Trabalho muito especial que ela faz. Mais alguém?
por favor, gostaria que se apresentassem aí para a gente poder abraçar à distância, não é? Dar um abraço à distância. Eliude, Eliude, nossa freira, a irmã Eliude. Eu pensei que a senhora não fosse participar hoje. Pastor Vanderlei. Ferreira. Muito obrigado. Pois não, irmã Eliude? Orli presente. Eu falei que eu não iria participar porque eu ia fazer a cirurgia. Mas, infelizmente ou felizmente, eu não pude fazer a cirurgia, pois estou acometida de Covid. Não. Eu gostaria de pedir oração de todos. Estou sem os sintomas, estou assintomática, mas o exame que foi feito deu positivo. Então, eu estou em casa, estou isolada e participei de toda a reunião, graças a Deus. Vamos orar. Eu só queria fazer uma pergunta para a irmã Eliude. A irmã chegou a tomar as 2 doses da vacina? Tomei, sim. Tomei Coronavac. E semana passada, eu tive alguns sintomas, mas nem liguei que era da Covid. Mas foi 50% ou menos de 50%. Assim, eu tive um mal-estar só uma madrugada e 2 dias apenas eu não sentia muito sabor e o cheiro, mas isso tudo 50%. Eu não sei se porque a Coronavac é 50% de valia, né? Eu não sei. Mas eu estou bem, graças a Deus eu estou bem. Graças a Deus. Vamos orar em favor da irmã, viu? Orli presente. Opa, Orli, satisfação grande. Mais alguém? Pastor Cássio presente. Pastor Cássio está aqui, jovem, muito bem. Ailton Barreto. Ailton, onde está o Ailton? Fala. Ailton Barreto está ali, muito bem. O bispo Abner Ferreira também falou antes, uma satisfação imensa. Mais alguém? Um abraço, amigo. Obrigado, meu amigo. Mais alguém? Irmã Valdinete Lopes. Valdinete Lopes, onde está? Está ali. Quem mais? É uma satisfação imensa. Lucas Amaral. O irmão pastor Lucas Amaral, também um jovem pastor, participando da nossa reunião. Que maravilha. Mais alguém? Pastor Assir, boa tarde. Pastor Assir. Satisfação imensa rever o irmão. Ed Martins também está aí, pastor. Irmão Ed Martins, prazer. Estou ouvindo, está ali. Satisfação grande. Mas quem? A irmã Eva. Ok? Eva está ali, Eva Gomes. Tem mais alguém? Monique. A irmã Monique está ali, irmã Monique. Quem mais ainda não falou? Quem? Nalva. Marilene Bastos, da Igreja Batista da Capunga, diaconisa e professora da IBD, convidada da professora Iraci Leite. Dona Iraci é muito especial, e na Capunga também, não é? E a Capunga é uma igreja muito distinta, não só no campo pernambucano, mas em todo o nosso Brasil, né? Satisfação, irmã, viu? Seja bem-vinda. Mais alguém? Mais alguém que ainda não falou? Francisco Tenório está ali. Quem mais? André. Onde está o André? Eu sou André Batalhão. Onde está? Está aqui. Da Associação Teológica Pentecostal Europeia. Minha primeira vez aqui também, com muito prazer. Fui ao Rio conhecê-los, mas nesse momento de pandemia não consegui. Falei só com a Alexandra, mas é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Muito bem, a sua presença faz muito bem. Espero que tenha gostado, viu? Deus abençoe o irmão, viu? Prazer imenso. Está convidado para as próximas também. Aliás, Sim, não obrigado. só o irmão, todos os demais, não é? Quem mais? Ainda não foi apresentado. Todo mundo? Acredito que todos já foram, né? Pois bem, nós vamos orar a Deus, encerrando assim a nossa reunião, nosso encontro virtual. No próximo mês, vamos fazer a reunião de diretoria
nós vamos receber até o dia 20 os formulários para os que desejam ocupar uma das cadeiras. Nós temos 3 cadeiras que estão disponíveis estamos recebendo já documentos, várias propostas já foram enviadas, e o prazo vai até o dia 20. Depois nós vamos conversar como diretoria, porque o nosso acadêmico Ebenezer Soares Ferreira, como todos sabemos, ele partiu para estar com o Senhor, então nós vamos precisar também encaminhar para preenchimento da cadeira 27, mas vamos aguardar um pouco, foi muito recente, não é? Então vamos aguardar um pouquinho mais, e na reunião de setembro nós decidiremos o andamento sobre este assunto. Nós estamos aí com 3 cadeiras precisando que serão preenchidas. E também aqueles que desejam atuar como membros correspondentes, nós também vamos ter a oportunidade. Tudo isso nós estamos trabalhando, esperando em Deus que seja a posse, o acolhimento no nosso encontro de outubro. No dia 23 de outubro, nós vamos ter o encontro da Academia, comemoração dos 59 anos, e estamos trabalhando Vai ser presencial e vai ser transmitido também. Vai acontecer aqui no templo da Primeira Igreja Batista em Alcântara, no dia 23, às 15 horas, quando vamos dar posse, se Deus quiser, aos 3 membros titulares e também aos correspondentes. Vai ser uma solenidade muito bonita, esperamos contar com a participação dos irmãos aqui. E nós estamos também incentivando, temos vários irmãos já colaborando com a academia, com uma oferta, e esses irmãos, se colaborarem, eles serão beneméritos da academia e receberão também no dia 23 a medalha de beneméritos da academia e um diploma. Então, faremos isso também no dia 23. Presidente. Pois não. Eu queria, a propósito, fazer uma pergunta. Pois não. É por total desconhecimento meu mesmo. Por favor. O membro correspondente precisa ser pessoa física necessariamente ou pode ser personalidade jurídica? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque, para sua reflexão e para a diretoria, em sendo pessoa jurídica também, eu não sei como é que eu colocaria isso, nós abriríamos um leque muito interessante, temos igrejas evangélicas como colaboradoras. Eu, por exemplo, presido aqui no Rio de Janeiro uma convenção, essa convenção tem filiadas aqui, só no estado do Rio de Janeiro, são 92 igrejas. Sim. São igrejas que são campos de trabalho, né? Aqui na Assembleia de Deus chama-se a matriz e mais as suas congregações. É só para a sua reflexão. Okay. Se não for a expressão membro correspondente ou igreja parceira, alguma coisa assim que pudesse abrir o leque dessas igrejas, talvez pudessem ajudar como oferta voluntária, uma vez por ano, ou alguma coisa nesse sentido para a academia ter um pouco mais de recursos para poder gerir. É só para a sua reflexão. Estou colocando isso. O senhor achar, quem sabe, se for viável, um caminho nesse sentido. Ok. Muito obrigado, presidente. Estimado confrade, nós temos essa figura prevista como benemérito. A igreja pode ser benemérito da academia. Mas eu vou falar com o irmão depois e vamos fazer uma nota, até mesmo incentivando as igrejas, elas poderão ser beneméritas da academia e recebendo a medalha e o diploma. Excelente. Tá ok? Excelente. Obrigado, presidente. Contente. Prazer, meu amigo. Contente. Então, nós vamos orar. Só um minuto, se possível. Eu gostaria de propor um registro na ata, já que nós estamos em assembleia. Pois não. Porque no dia de hoje,
nós estamos comemorando 162 anos da chegada de Simonton ao Brasil e a implantação em definitivo do trabalho presbiteriano, né? Então, eu gostaria de constar que esse é um dia especial também para a nossa academia, que nós temos vários irmãos presbiterianos e vários co-irmãos, irmãos também de várias igrejas co-irmãs, né? Verdade. Eu queria só Já pedir para a anotei. gente... Já anotei. Então, está deferida a solicitação do irmão e é um prazer imenso consignar nesta ata a lembrança e a gratidão a Deus pelo trabalho presbiteriano aqui em nosso país. Parabéns aos irmãos e que Deus abençoe. E no dia 10 de setembro, os batistas vão comemorar 150 anos. No dia 10 de setembro. Não é? Então, datas especiais, mas parabéns e fica consignado na ata. O secretário até já registrou, tá ok? Ok. Vamos orar. E aproveitando pois não. Esse clima festivo nosso, né? Que é uma festa sempre quando a gente encontra os nossos irmãos que nós vamos morar para sempre juntos, né? Já que esse foi o assunto até da pauta principal. Eu vou deixar com a Alessandra um trabalho que eu fiz em homenagem à Igreja Batista. Eu já concluí da Igreja Batista e da Igreja Presbiteriana. Então, eu vou deixar meu e-mail com a Alessandra para quem quiser ganhar esse trabalho. É um trabalho inédito no mundo. Eu creio que vocês vão gostar. Tá? Eu coloco a Igreja Batista desde o século XVII. Eu conto a história. Então, é surpresa, mas é um trabalho que eu creio que os irmãos vão gostar. Ok. Eu quero. No caso, é um painel. Eu sei que acaba dando curiosidade, mas ele está exposto aqui. Tá? Beleza. Olha, legal. Teremos aqui também está o presbiteriano, aqui tem várias coisas, mas os irmãos que quiserem ganhar, acho que o pastor Cleveson já tem, mas os outros irmãos, eu vou deixar meu e-mail com a Alessandra e ela passa para os irmãos. Vai ser um prazer. Amém, eu quero. Eu também quero. Tá bom. Aliás, imagino que todos vão querer, não é? Com certeza. Verdade. E outra coisa, também tenho aqui sobre a reforma. Então, o que vocês imaginar dos nossos, desde os pré-reformadores e os reformadores, é contado nesse painel que Deus me deu o privilégio de expor nos 500 anos da Reforma, no Encontro da Fé Reformada, lá em Wittenberg, né? Com uma edição em inglês, mas eu tenho também ela no português. Aí, isso é para dar de presente, eu não tenho que guardar nada. Irmão Maurício, eu quero saber das mulheres na Reforma. Agora, olha, o que acontece? Agora peguei. Como é que as mulheres o que elas fizeram na Reforma? Mas a irmã Não, Ruth sem dúvida, esse é um assunto que eu acho que eu vou pesquisar, viu? Pode ter certeza. A irmã Ruth Salviano deve ter alguma coisa nesse sentido aí. Vamos ouvi-la? Com certeza, com certeza. Eu sou um especialista sobre a reforma, mas agora me pegou bonito. Eu vou trabalhar e vou... O irmão falou que tinha feito da reforma também, então, por isso que eu provoquei. Eu já gosto de provocar, por isso. Não, sem dúvida. A irmã Ruth aí, eu acho que ela tem alguma coisa... A irmã Ruth tem um livro também. Ah, é? É um olhar feminino. Eu queria ver um olhar masculino em cima dessa linha aí. As filhas de Zelofeade da Reforma. Isso para mim é uma... Isso eu acho legal, porque agora eu vou estudar sobre isso aí. Mano. Tá bom, pronto. Valeu, então, valeu. É isso aí. Esse trabalho que eu faço, todo ele é em selos postais. Eu tenho do mundo inteiro. Então, eu creio que os irmãos vão achar interessante. Os irmãos batistas vão ficar apaixonados porque eu consegui um selo da Suécia com batismo por imersão. Meu
Deus. Aí, o pastor Eli Fernandes falou bem assim para mim: Maurício, você é um presbiteriano enrustido, você é batista, viu? Gente, que bom, fico contente com Então, eu queria boa falar uma participação. coisa. Fala, irmã Ruth. Eu só queria dizer que eu tenho um livro, Uma Voz Feminina na Reforma, mas agora em outubro, no mês da Reforma, a God Books estará lançando, publicando o meu livro Reformadoras. Mais uma mulher. Então, mais vozes femininas. Aguardem, em outubro, mais um livro sobre as reformadoras, escrito por mártires, esposas de reformadores. Então, está um livro bem interessante. E vai ser lançado, irmã? Vai ser lançado em outubro pela editora God Books. Ah, tá. Eu creio que depois nós vamos receber essa informação, que, sem dúvida, agora, nessa provocação que eu tive, eu vou ter que estudar mesmo. Aproveitando o embalo agora, eu só queria dizer aos irmãos que, em junho, mês passado, foi lançado mais um livro meu, Elas e Nós, Tudo a Ver. Então, eu peguei cerca de 50, 60 mulheres da Bíblia e contextualizei na nossa realidade de hoje. Então, eu puxei para hoje, para poder ajudar as nossas mulheres crentes e não crentes. Então, esse é o meu bebê mais novo que foi lançado. Mais algum que quer falar? Precisa ser como que nós vamos depois adquirir. Talvez colocar... É União Feminina Missionária Batista do Brasil. É ela que é editora. Eu vou pedir para a Alessandra depois passar essas informações para me adquirir. Ok? Alguma palavra a mais? Alguém deseja falar alguma coisa a mais? Se não, nós vamos agradecer. Sim. Pastor Vanderlei. Pois não? Pastor, você ouviu a minha mensagem no seu Zap? Sim. Obrigado, irmã. Ouvi, sim. Muito obrigado. Eu tenho respondido, eu comecei a responder as mensagens. Viu? Aí eu vou responder a senhora ainda também. E depois eu Eu vou responder a irmã, viu? Bem. Deus abençoe. Amém. Alguma palavra mais? Sim. Então nós vamos orar a Deus, pedindo a Deus que esteja guardando a nossa vida, nos conduzindo, e também pedindo pela irmã Eliude para que o Senhor possa curá-la, que ela em breve logo esteja bem. E vamos colocar nossas famílias, nossos ministérios, as nossas vidas no trono da graça de Jesus. Quero agradecer aos irmãos que têm orado por nós. Não tem sido fácil para nós, mas estamos caminhando com o auxílio do Senhor. Amém. Não tem sido fácil, mas estamos avançando. O Dia dos Pais foi um momento muito doloroso lá em casa. Os meus 2 netinhos olhando para mim, chorando e pedindo que eu trouxesse os pais deles de volta. Foi um momento muito doloroso. Meu Deus. A minha netinha de 5 anos, vovô, traz o meu pai, eu quero brincar com ele. Aí o outrozinho de 4 me segurou pela mão e disse, vamos lá fora, vovô. Eu fui com ele, chegando lá e disse, agora, pede o papai do céu para trazer meu pai de volta. Foi assim, muito doloroso. Mas nós estamos vencendo com a graça do Senhor. Estamos caminhando. E obrigado porque os irmãos têm orado por nós. Eu peço que continue orando, não é, por nós. Estou tentando prosseguir e Deus tem amparado até aqui. E estou certo de que continuará amparando. Temos, dona Iraci, clamado a Deus dia e noite. E o Senhor tem nos sustentado. Somos gratos a Ele por isso.
eu quero... Podemos orar? Eu vou pedir ao pastor Hamilton Vargas que esteja nos dirigindo a Deus em oração, colocando diante de Deus as nossas vidas e pedindo a Ele que Ele esteja cuidando de nós, especialmente a irmã Eliude e todos os acadêmicos, todos os irmãos, todos nós, não é? As decisões que precisamos ter, precisamos tomar na academia, momentos desafiadores, né? Então precisamos de sabedoria de Deus e as decisões também que a comissão de ingresso vai precisar tomar, os relatórios, encaminhamentos, tudo para que Deus esteja conduzindo todas as coisas. Vou pedir ao pastor Hamilton que ore também ao irmão André. Esses dois irmãos vão nos dirigir em oração. Oremos. Querido Deus, nós louvamos o teu nome, rendemos graças por tudo que vimos e ouvimos nesse início de tarde. Foi muito bom ouvir a irmã Iraci falando sobre vida devocional, comunhão contigo, oração, a importância da oração. Ouvir a reflexão teológica do pastor Saião. Deus bendito, e estar aqui orando com meus irmãos é um privilégio. E nesta hora nós nos unimos para clamar ao Senhor sobre a vida da irmã Eliude. Tu és o Deus que sara todas as enfermidades, diz assim a palavra. Os médicos ministram os medicamentos, mas os princípios que regem a cura vêm do Senhor. Está, portanto, em tuas mãos o desejo do nosso coração. Amém. Que ela esteja plenamente restaurada. Amém. Juntamente, Deus, com esse clamor, nós lembramos dos enlutados. Temos vivido dias de perdas para nós, mas de vitória para o teu reino, porque muitos destes que nos deixam saudade receberam as boas-vindas do Senhor, no lugar onde também um dia habitaremos. Obrigado por estas convicções. Suplicamos, Deus, por esta academia, ó Deus, pela comissão de ingresso, pedimos a sabedoria dos altos céus, que o processo seletivo coloque pessoas que mereçam ser realmente honradas nesta função ou nesta participação tão relevante para a sociedade. A Deus, suplicamos do Senhor os recursos para que a academia possa estar em dia com seus compromissos e, mais que isso, tendo recursos suficientes para seus projetos, que são tão importantes para a sociedade, para nós e para o teu reino. Ó Deus amado, suplicamos também que o conforto do Senhor continue a ser com teu servo, pastor Vanderlei, que preside esta academia. Deus de misericórdia, ser com ele, com a irmã Rita, ó Deus, com todos os seus familiares, especialmente com seus netinhos. Abençoa, Deus, dando a consolação dos altos céus, a coragem e o ânimo para continuar, independente da dor que a gente experimenta agora. Pai bendito, ser com cada membro desta academia, cada visitante, ó Deus, cada um que está participando deste momento de adoração e de oração, falando com o Senhor também. Abençoe suas vidas, suas casas, seus ministérios, seus projetos, seus empreendimentos. Sejam exitosos para a glória do nome de Jesus. Assim oramos, agradecendo e suplicando todas estas bênçãos em nome do Senhor dos Senhores, Rei dos Reis
e nosso eterno Salvador, Senhor Jesus, assim oramos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amado Deus e eterno Pai, nós concordamos com a oração do irmão Hamilton. Estamos aqui agradecendo do fundo dos nossos corações a saúde, a vida, esse momento, esse encontro. Dai-nos o seu conhecimento, Senhor, o conhecimento genuíno, o conhecimento verdadeiro, que é a única verdade, que é a tua palavra, amado Deus. Por favor, Senhor, fica conosco, não só neste dia, mas durante as nossas decisões, durante a nossa vida. Abençoa as nossas famílias. Cubra com teu sangue. Preserve-nos do pecado. Dai livramento nas nossas vidas, Senhor, na nossa família. Cuida de nós, amado Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro e te agradeço. Amém. E amém. Amém. Muito obrigado a todos. Obrigado, irmã Iraci. Também agradecemos ao pastor Saião. Obrigado aos irmãos que participaram até agora. Agradeço ao pastor Elton pela ajuda, pastor Hugo. Nossa gratidão a todos. E até o próximo mês nós divulgaremos para que todos estejam novamente. Tivemos um grupo grande, cerca de 40 pessoas participando. Somos gratos a Deus e gratos a todos. A reunião está encerrada. Deus abençoe os irmãos com um final de semana feliz. Que os cuidados de Deus sejam multiplicados sobre todos nós. Deus abençoe a todos. Um abraço da academia. Um abraço a todos da academia, particularmente o meu abraço aos irmãos. Amém.